Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Planejar Cash. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, a gente já vai falar sobre ele, mas eu já quero passar agora pro Bruno, para fazer a breve introdução dele pra gente partir pro nosso próximo episódio. Vai lá, Bruno. E aí, meu querido? Hoje nós temos um convidado diferente hoje, hein? Rapaz, mais do que especial, hein? Esse é super. Eu tô ansioso por essa conversa hoje. Eu vou te falar um negócio, cara, esse episódio era um dos que eu mais estava aguardando. Desde o primeiro eu falei assim, é no próximo. E nunca chegava. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu bati o olho nesse cara a primeira vez, eu falei, cara, esse cara tem perfil de cliente nosso. Ei, demorou, mas chegou, hein? Começou da ROI. Ah, bom demais. E aí, como é que você tá, meu querido? Tô na Bateu a meta com excelência. Graças a Deus, né? O trabalho devolve. Top. Bom demais, bora. Bom, pessoal, hoje eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Um cara muito especial, um cara que aluga aqui, né, o espaço pra gente gravar o podcast, o dono. É o cara que manda. Manda chuva, né? E, Caio, seja muito bem-vindo. Tá participando desse episódio. E esse episódio hoje, pessoal, vai ser um episódio bem legal, porque a gente vai falar sobre um pouquinho da trajetória dele, a gente vai falar como ele se tornou cliente nosso, o porquê que ele decidiu fazer consórcio, e vai ser um bate-papo bem legal. Então, Caio, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Eu sempre fico Sinta-se acompanhando. em casa. Né? Pode deixar, eu sempre fico acompanhando vocês, o podcast de vocês, é muito interessante. É muito por conta disso que eu fechei o primeiro consórcio e é isso, vamos falar sobre isso aqui. Rapaz, ele fechou o primeiro consórcio porque ele assistiu todos os episódios dos podcasts aí. Mas já foi vendendo pra ele durante os episódios. Eu não ia falar isso, não. Eu não ia falar antes de fechar, porque senão, eu vou te falar um negócio. Galera, eu vou falar um negócio. Esses caras aqui são vendedor, viu? São vendedor. No primeiro episódio eu já tava convencido. Aí eu falei, eu tava falando aí, no primeiro episódio eu tava convencido. E foi um episódio que nós dois tava conversando, negócio de investimento, como que faz e tal. Cara, mas que legal, porque o foco mesmo é justamente a gente ser um educador financeiro, mostrar todas as possibilidades para depois a gente oferecer mesmo e ver se a pessoa vai comprar a ideia que não é empurrar consórcio. Mas, Caio, vamos lá, cara. Primeiro, antes da gente falar sobre o tema principal, queria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória de empreendedorismo, cara, porque eu vejo que, assim, dentro do seu segmento aqui em Uberlândia, que é do audiovisual, né, você é um cara que é bem referência aqui, né, eu tenho algumas pessoas que já fizeram um trabalho com você também, então eu queria que você contasse, cara, como que foi esse início seu de trajetória até chegar aqui, quais são as suas ambições para os próximos anos, o que você enxerga desse mercado que particularmente, eu acho ele fundamental se tratando atualmente de negócios, né? A gente precisa estar cada vez mais posicionado na internet. E você é o cara do visual, cara. Então, conta pra gente aí esse início de trajetória seu. O começo de tudo foi até interessante. Você falou desse meio de empreendedorismo. Eu sempre me vi sendo um empreendedor, porque eu nunca dei conta de trabalhar para as pessoas, assim, sabe? De certamente trabalhar, receber ordens e tal. E também por conta de tudo que aconteceu, assim, no início da minha vida, assim, lá no início que eu falo da minha vida, na minha adolescência, eu tive que sair de casa para trabalhar, então eu tive que dar um jeito. E a idade que eu tinha, não tinha como eu ser funcionário de ninguém, assim, eu tinha que me virar. E aí, quando eu comecei, isso aí ia ficar muito tempo falando, mas quando eu comecei mesmo, de fato, ir pro audiovisual, eu trabalhava eu tinha um relacionamento, minha primeira namorada ali, a gente terminou, eu tinha 14 anos de idade, eu fiquei mal pra caramba, aí os meninos, pô, vamos pra balada, vamos ver as menininhas lá, vai todo mundo, tal, na época matinê, não sei se você é da época, você é da época de matinê. Novo, não, você é da época de matinê. Cara, que é isso, não. É balada pra menor de idade que tudo lá legalizado. Minha cidade chama Mingau. Mingau? Mas tudo legalizado, a sua era legalizado? Eu acho que não. Ah, então. Lá era tudo, lá em Na São minha Paulo. era matinê mesmo. Porque eu sou de São Paulo, então lá tinham muitas, era tudo legalizado e tal. E eu fui lá, cara, eu não consegui prestar atenção em ninguém, a não ser na galera trabalhando. Cara, eu me apaixonei. Nossa, eu falei, cara, que mundo doido, porque a gente vê balada, curtição, só que você não vê os bastidores. Você saiu de uma paixão rápido demais pra outra. Não, aí calma. Aí eu fiquei anos nisso. Aí eu fui crescendo, com 17 anos eu comprei a matinê, era a maior de São Paulo, com 17 anos de idade.
Era 5 mil pessoas Você todo não tinha, domingo. cara, não tinha nem tamanho pra isso. 17 anos de idade, velho. Eu comprei a participação Na lá de um verdade, dos então, sócios. ali você não ia pra balada, você ia comandar a balada. Eu comecei, eu fui a primeira vez pra curtir, depois dessa primeira vez eu já fui pra ajudar eles, eu ficava ajudando sem ganhar nada e ajudava, aí eu levava umas pessoas, entrava de graça, aí eles começaram a me chamar pra ajudar mesmo a organizar, e aí eu já entrava de graça sem precisar levar as pessoas. Aí eu comecei a receber, aí eu comecei a cuidar de alguns promoters, que era quem levava as pessoas, então eu tomava conta deles, né, quantas pessoas eles levavam e tal, e aí eu fui ganhando dinheiro, com 17 anos eu comprei a participação de um lá que saiu. E aí eu fiquei com isso até uns 20 e poucos anos, eu fui pra 7 estados diferentes fazer matinê. Olha só, Então, rapaz, o homem é gostoso. Foi Empreendedor da todos os noturno. MCs de funk que você imaginar da antiga eu já levei, o Catra já foi na minha matinê, o da Leste que morreu, isso? cara... o bonde da Stronda foi a primeira festa que eles foram em São Paulo, foi a minha. Então, assim, O Catra era um cara bom pra nós vender consórcio. Tem filho demais, né? Esse aí ia dar bom. E aí qual que foi o lance? Nessas de levar essas atrações, eu levei o Caio Castro uma época. E foi a primeira aparição do Caio Castro em algum local como celebridade já, porque ele tinha entrado na Malhação, o ator, e ele não tinha ido em lugar nenhum, eu levei ele como atração lá pra tirar foto. E aí a gente acabou pegando não uma amizade, mas amizade de negócio, tá? A gente conversava, jogava bola junto e tudo mais. Indicação, hein? Mas você tem contato dele? É fácil chegar lá, mas eu não tenho esse contato direto com ele. Caio, até, Caio. É Caio também, é Caio aí, ó. Mas eu já tava falando no outro. Aproveitando essa deixa sua, cara, você começou muito jovem. E geralmente o jovem ele não tem muita maturidade pra lidar com as coisas, cara. Uma curiosidade que surgiu aqui agora. Como que você fez pra chegar nesses caras grandes pra levar pra sua festa? Vamos lá. Eu já era a maior de São Paulo na época que eu era funcionário, diga-se de passagem, assim, já era que eu trabalhava pra eles. Então já iam alguns artistas. Você já tinha um acesso. Já tava lá, já ia. E na época, quando a gente levava MC de funk, tudo, era praticamente um empresário que levavam todos, que fazia a intermediação de todos. Eu falava com um só e eles levavam todos. E era fácil, porque todos queriam estar lá nessa festa, porque era a maior de São Paulo, então o Yudi ia curtir. Pra você ter uma ideia, o Yudi era... O Yudi do PlayStation? O Yudi do PlayStation, a época que ele tava apresentando, ele ia de domingo lá curtir, então ia muito... Jade Picon, o irmão dela, né, não é da época dela, o irmão dela, o Léo Picon, que é o mais... todo mundo deve conhecer aí, ele ia lá curtir, então muitos iam curtir que eles não eram nada ainda. E aí tinha essa facilidade porque era lá em São Paulo tem muito, não sei se vocês já ouviram falar do bairro de Alphaville, essas coisas, que era o bairro nobre. Sim. Era a única matinê que o pessoal saía de Alphaville pra ir, então era muito bem frequentado. Então os artistas também queriam estar lá, porque era muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia você paga cachê de 200 mil. Na minha época não, na minha época eu levei, o Catra foi o cachê maior que eu paguei, foi 35 mil reais. Tipo assim, 1 hora de show, foi o cachê maior que eu paguei. Então era mais fácil levar os artistas. Então foi a maneira, foi mesmo de autoridade, assim, de ser uma balada muito boa, uma festa infantil muito boa. Então eles queriam estar e a gente queria levar, então era mais fácil. Só que assim, sempre teve que manter uma boa conversa, porque tinham concorrentes. Então foi por causa disso legal, aí mesmo, velho. E aí onde que eu virei pro audiovisual foi que eu levei o Caio Castro e a gente manteve essa conversa, essa amizade. Aconteceu uns problemas, saúde da minha mãe, eu peguei toda a minha parte, eu paguei o tratamento e fiquei sem nada, zerado. Aí foi o zerado mesmo, zerado de nada mesmo. E pra eu ter começado a trabalhar foi porque ninguém tinha condição. Minha mãe se separou do meu pai, então eu fui com 12 anos de idade, eu fui lavar louça em buffet infantil, né, pra ganhar 20 conto por festa. Então não tinha condição. E aí eu cresci, ganhei dinheiro, deu esse boom aí desse tratamento, eu tive que bancar e aí eu perdi tudo. Aí eu falei, tô sem dinheiro, eu vendi minha participação na festa, porque eu precisava bancar o tratamento, e agora? Aí eu lembrei dele. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pra ele tem uma agência, vou mandar uma mensagem pra ele, falei, tô precisando de um trampo aí. Mandei mensagem, ele falou, fala com o Sandrão, que é o empresário dele até hoje, e amanhã você vai lá conversar com ele. Cara, eu fui, no dia seguinte tava contratado, já tava trabalhando. Aí que eu comecei no audiovisual, porque era uma agência de marketing, fotos. Eu fui contratado pra editar todas as fotos que saía de lá
dele pra jornal e revista. Então todas as fotos que viam, eu que editava. E eles compraram um curso de edição de imagem pra mim, pra eu fazer Só que eu tava lá e eu vi os caras gravando vídeo, e eu falava, nossa, é muito da hora, eu quero muito isso aqui. E eu tava na parte de imagem, eu não gostava muito. Até que foi que eu comecei a me envolver com a galera do vídeo ali, aí foi indo. Aí eu fui me envolvendo com a galera do vídeo, aí eu saí de lá, comprei uma câmera, comprei um computador e fui crescendo. Esse é o resumo, bem resumido. Cara, que bacana. Então você sempre foi um cara, assim, que nunca... Eu até falo, né? A sorte, ela é o encontro do preparo com a oportunidade. Você sempre fez a parada acontecer, né? Então você nunca ficou esperando, às vezes, ele querer te promover, criou alguma coisa assim. Né? Você falou assim, quer saber, eu entendi o jogo, agora eu vou fazer minha própria história, comprou câmera e foi pra cima. Cara, eu gosto muito desse tipo de perfil. Eu acho que esse é o único caminho, assim, pra você chegar no sucesso mesmo. É você não ficar esperando as coisas acontecer e ir de encontro com ela. E até entrando agora nessa parte que você começou a empreender de fato no audiovisual, como que foi essa saída sua de São Paulo para vir para Uberlândia, empreender aqui? Fala mais um pouquinho agora, mais atualmente. Cara, a galera me chama de louco, né? Porque todo mundo quer fazer o inverso, né? A galera quer ir pra São Paulo. Uhum. E assim, a maioria das pessoas. E realmente São Paulo é muito bom. Você faz dinheiro em São Paulo. Só que você não pode ter preguiça, você tem que trabalhar. São Paulo você tem que trabalhar, lá não é brincadeira. Porque tem custo de vida alto e tudo mais. E eu fiquei 30 anos da minha vida em São Paulo. Puxa aí, mais aí, ó. Eu fiquei 30 anos da minha vida em São Paulo, velho. Já tinha conquistado as coisas, já tinha feito meu nome, já tava gravando muito cara gigante do marketing digital. Eu falei, pô, viajava muito. Falei, não aguento mais. Porque pra eu ir pra um cliente em São Paulo é 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Aí eu fazia 2 clientes no máximo. E eu não gostava disso. Ou eu tava viajando. E eu cheguei numa época que eu não queria mais ficar viajando. Porque eu tava viajando muito. Era papo assim. Teve uma época que sabe quem são os irmãos Nogueira? O Minotauro do UFC? Os meus clientes. E aí eu gravava eles lá no Rio de Janeiro. Só um parênteses. Eu tô vendo que nós achamos. Rapaz? Eu tô achando que nós achamos um diamante aqui, velho. Não, tem uns clientes bons, velho. E esse eu tenho contato. Esse eu tenho contato até hoje. Aqui você não precisa ir trabalhando de graça, não. Não, eles... Aí eu tava... E aí eu gravava, aí veio a pandemia ele tem uma rede de academias, né? Então, para não perder alunos, eles gravavam aulas online. Então, todo final de semana eu ia pro Rio, aí eu voltava. Aí teve caso já de eu chegar no aeroporto em São Paulo, a diretora, que é a mulher do Minotauro, né? A Aline, ela ligar e falar assim: você consegue ir pra Londrina, na outra unidade deles? Consigo, lá, hoje à tarde. Então, assim, cheguei no aeroporto, eu nem saí do aeroporto, falei, mãe, passa em casa, pega uma mala de roupa e... Então, assim, eu tava viajando muito e eu cansei, fiquei cansado. Falei, não dá, porque não é escalável. Porque até então não tinha equipe, era eu. Então não era uma coisa escalável. Eu falei, eu queria mais tranquilidade, só que não de baixar dinheiro. Queria tranquilidade pra você conseguir respirar mais, atender mais clientes no dia. E aí eu terminei um relacionamento muito longo lá em São Paulo. Eu falei, agora é a hora, eu vou pro interior. Já percebi que toda vez que eu termino um relacionamento, o negócio dá certo pra ele. Não pode falar isso não, a minha mulher ali. Não, o negócio tá acontecendo com ela agora. Aí, ó. Nesse momento ela deve estar grilada. Não, tá nada. Não, porque agora tá crescendo junto com ela. Agora tá aqui comigo, né? Então. Agora foi bem agora. O negócio tá no nome dela, né? Agora o negócio tá. Não, naquela época não. Ela tinha o emprego dela, eu tinha o meu e era diferente. Você saiu bem, velho. Mandei bem, né? Aí falei, vou pro interior. Eu tinha cliente em Patos de Minas, eu fui pra Patos de Minas. Irmão, eu cheguei lá, eu arregacei. Só que o arregaçar lá me deixou desesperador, porque eu falei assim, cara, eu tô arregaçando, mas não tá, cadê o dinheiro? Porque lá o custo de vida é mais baixo, só que você tem que cobrar mais barato. Então eu trabalhava, fazia 7 clientes por dia lá e pô, não tinha dinheiro. Não, aí chegou uma hora que não tinha mais pra onde crescer, velho. Acabou. Isso aqui é um ponto que já nos interessa, vamos lá. Você falou que lá o custo de vida é mais baixo, mas automaticamente você tinha que cobrar mais barato. Por que não sobrava dinheiro? Cara, não é que não sobrava dinheiro, é porque eu sempre fui uma pessoa que, assim, se tá fazendo 20, eu quero 40. Se tá fazendo 40, eu quero 80.
Se eu fico muito tempo fazendo um valor, me dá desespero. Então você ganhava dinheiro, o problema é que você queria mais. Não, eu queria... Isso é problema, né? Querer mais é bom demais. Cara, o negócio é que eu não tinha conhecido a gente ainda, né? Porque quando ele falou isso, o que eu associei na minha cabeça? Não perdi dinheiro. Não, eu achava que você tinha um excesso de consumo. Entendeu? Não. Que é muito comum hoje. Eu ia virar um acomodado. E até Sei. desculpa a galera de lá que vai ouvir isso aqui agora, mas... Assim, é muito de mentalidade, eu acho. Muito mentalidade. Eu fui pra lá, é muito raro uma pessoa lá não ser acomodada. E não acomodada do lado ruim. É porque lá, o que acontece em cidade pequena? Eu não vou falar só lá, acho que cidade pequena no geral. A pessoa nasce vendo o pai na roça, a mãe na roça, aquele dinheirinho suado, de boa. Ela não tem a cabeça de, pô, dá pra fazer mais. Então eles acabam tendo essa mesma mentalidade. E aí ficou difícil pra mim crescer lá, entendeu? Eu vim do interior, é bem essa pegada mesmo. Pois é, e aí fica, é isso que fica complicado. Aí eu falei, eu vou ficar acomodado aqui, e não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí que eu recebi a oportunidade aqui, eu tinha um cliente em comum daqui, e ele conhecia o Gustavo ele é o dono do grupo, né, que é o meu sócio aqui. E aí ele falou, pô, tem um espaço lá que dá pra fazer estúdio, dá pra fazer isso, dá pra... Ah, beleza, tratamos o negócio, fechamos, e aí eu vim pra cá. E aí aqui tem mais potencial pra crescer. Tem aeroporto na cidade, então eu consigo fazer trabalho fora. Uhum. Então... E assim, Caio, hoje, por exemplo, quais são os braços que você tem dentro do seu segmento? Por exemplo, aqui você tem essa parte de podcast. Mas o que mais tem aí no seu portfólio de produto? O que mais que você ajuda aí os seus clientes aí nessa parte de audiovisual? É exatamente tudo do audiovisual. É podcast, gravação de curso, gravação de conteúdo, gravação externa, cobertura de eventos, fotos profissionais. É tudo que... Filmmaker você tem? Isso, é isso. Filmmaker é o cara que vai gravar um evento. É isso, é um videomaker, filmmaker é a mesma coisa. Então é o cara que vai lá gravar e a gente faz isso. Deixa eu te perguntar uma curiosidade que é algo que me interessa em breve. Por exemplo, tem um cara que eu sigo, ele é referência hoje a nível Brasil em parte de venda automotiva de carro. Ele é muito grande, esse cara, provavelmente você deve conhecer ele chama Daniel Ribeiro. E ele já veio aqui 2 vezes ano passado em Uberlândia fazer uma palestra. E esse cara, ele tem um filmmaker que é a sombra dele. Uhum. Esse cara posta 30 conteúdos por dia, só pra você ter uma ideia. Só de corte da rotina, das palestras, dos conteúdos de venda dele, dos carros. Então, tipo assim, a produção de conteúdo dele é muito insana, é muito agressiva. Hoje, falando dessa questão de audiovisual, de um filmmaker ali que tá compartilhando a sua rotina, porque isso, querendo ou não, conecta. Porque, tipo assim, eu que sou vendedor, o cara é dono de uma empresa, mas ele vive a vida como se fosse um vendedor. Então conecta muito comigo. Os cortes dele negociando, o corte dele tudo. Como que é esse profissional hoje? Como que você consegue, por exemplo, ser assertivo nessa contratação desse serviço? Olha, esse é um tipo de serviço que eu não pego aqui. Uhum. Por quê? Porque eu acho que se eu fosse cobrar o valor pra eu não sair no prejuízo, eu ia ter que cobrar um valor muito alto de um profissional desse, que é o profissional sombra, que fala exatamente isso, sombra, que fica ali com o cara todo dia, 24 horas ali, trabalhando todo dia pro cara. O custo ia ser muito alto, Então eu sempre aconselho o cara a contratar um profissional que ele tem um funcionário ali que vai fazer só isso. E quem que é esse cara? Se você tem dinheiro, véio, porque hoje o negócio de vídeo tá valorizado. Hoje tá valorizado. Se você tem grana pra gastar com isso, porque eu falo assim, não é dinheiro jogado fora, é investimento. Cara, produção de vídeo é investimento, não tem jeito. Se você tem uma condição boa, você já vai atrás de um profissional que é mais completo, que sabe gravar, que sabe operar uma câmera, que já tem noção. Por quê? Porque esse cara já vai ter noção de ângulo, porque o ângulo diz muito também. O ângulo que a pessoa pega você ali gravando, ela passa autoridade pra você. Então todos esses mínimos detalhes contam. Se você tem uma condição pra bancar um cara desse, já vai nesse que já tem experiência. Se não tem condição, pega um cara aí novo, que tá querendo crescer nisso, que tem um celular bom, ou se você tem condição, você compra um iPhone pro cara aí e fala, vou te dar o iPhone e você produz aqui pra mim. E você vai treinando esse cara. Só que você não vai, com certeza a pessoa que vai contratar não tem experiência com vídeo, mas tem experiência no que ele quer falar. Então, é muito importante ele ir treinando essa pessoa. Você pega uma pessoa do zero, você vai treinando essa pessoa com coisas importantes da sua empresa.
Pra quando a pessoa estiver gravando, ela saber isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí, em paralelo, você falar pro cara estudar, e vai estudando, vai pegando referência de vídeo, vai vendo os melhores ângulos, edição. Mas é assim, são esses dois cenários. Você tem condição, já pega um cara experiente que ele vai saber tudo que precisa fazer. Só você explicar um pouquinho do teu trabalho, ele vai fazer. Não tem essa condição, contrata uma pessoa iniciante ali, passa tudo da tua empresa pra ele, tudo que você quer que apareça nos vídeos. E aí ele vai se virando, trabalhando paralelamente ali para fazer custa um profissional desse em média? Um bom nesse... Um bom? É. Pra ser fixo? É. Ah, no mínimo uns 8. Ele paga 10 pro cara? No mínimo uns 8. Entendi. Rapaz. Ele paga 10 pra esse cara? Paga 10. É isso. No Top, mínimo uns 8. viu? Sua história é legal pra caramba. Ah, não, dá pra contar muita coisa, velho. Dá pra Porque não fazer tem muito tempo, é episódio. porque não tem tempo. Gente. Ô, mas eu tenho curiosidade. E eu vou falar um negócio antes de vocês, só pra falar, que aí vocês vão puxar assunto por causa disso. Eu nunca tive educação financeira dentro de casa. Perfeito. Eu também não. Meu pai, tanto é que esse lance de criar patrimônio, tudo era pra eu estar muito maior. Só que meu pai era um cara que gastava muito, se endividou quebrado hoje. Minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, trabalhar de CLT, mas ela fazia as coisas dela. Mas depois com problema de saúde, então assim, nunca tive educação financeira. Então sempre teve que ir na raça. Na esse verdade, negócio. você teve o exemplo do caminho que você não podia seguir. ali, Exatamente. E aconteceu algumas coisas nesse sentido comigo também. Meu pai, na época, ele não tinha uma orientação igual hoje a gente tem. Porque hoje a internet você tem orientação de tudo. Você vê 1 milhão de vídeos. Então, como ele era o provedor, as decisões ele tomava basicamente sozinho. Vou vender isso aqui, vou comprar isso aqui. E às vezes faltava uma segunda opinião, né? Que ele construiria um patrimônio com mais tranquilidade. Mas assim, eu acho que meu pai fez o melhor que ele podia fazer por nós lá na época, né? Mas poderia ter sido um caminho menos sofrido, né? Pra turma. No meu, basicamente, eu acho que eu acordei tarde pro negócio. Acho que eu tive todos os exemplos durante a minha caminhada aí, eu acho que ali nos 30 e pouco, é que eu despertei pro negócio mesmo. Eu tô com 40, então acho que tem 10 anos que eu tô uns 7 anos eu acho que eu tô nessa luta aí. E cara, até aproveitando esse gancho aí, cara, você falou ali atrás que tinha decidido no primeiro episódio. O que te chamou a atenção? Para um cara que nunca teve educação financeira, um cara que já é consagrado, que já no ramo que atua, o cara que tem história que você teve, que começou a trabalhar muito cedo e tal, e toda essa luta que você teve aí. Onde foi que você falou assim, cara, isso aqui é bacana, vou guardar uma grana, vou investir aqui, vou comprar tal coisa. O que é a virada de chave? Mentalidade. Boa. Sabe por quê? Porque era pra estar muito bem. Sim, mas bem, muito melhor, bem mesmo. Só que minhas crenças, eu sou muito disso, de crença e tal. As minhas crenças, elas me boicotavam. Em que sentido? Cara, a época que eu vendi tudo da minha festa e tal, eu tive que ir pra favela vender sorvete, porque não tinha nada pra comer. Não tinha. E assim, não tinha e eu vendia o sorvete pra comprar miojo pra comer. E era eu, minha mãe, não tinha. Aí aí na minha cabeça, eu comecei a ganhar dinheiro de novo, eu falei, eu não posso, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Esqueci de guardar pra viver depois. E vivia. Eu não sou um cara de comprar coisa cara, roupa cara, carro. Não, eu não ligo pra nada disso. Mas agora, comida, experiência, irmão. Eu não penso duas vezes pra gastar dinheiro. Não tem preço. E aí que foi o negócio. Eu gasto muito com isso, mano. Se eu for fazer conta de tudo, cara, eu gasto muito com isso. E aí a Dai, a minha mulher hoje, ela já é o oposto. É por isso que a balança é equilibrada. Ela é o oposto, velho. Ela é a pessoa que, cara, não vê tanto esse negócio. A Dai fica com a chave até do portão. E aí... O que ela quer, faz do jeito que ela quer. Consórcio vai ter no nome dela. E aí ela já falava de consórcio, ela já falava disso, porque tem 2 crianças agora. Aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, beleza. A gente gasta tudo agora. Eu ainda tenho um pouco disso, que eu acho que tem que aproveitar, irmão. Tem que aproveitar, porque aí amanhã eu infarto, faz o quê? Já era, entendeu? Como um deles Lembra também. da frase, né? Você vive pra trabalhar ou você trabalha pra viver? Pois é, então eu sou muito disso.
Só que ela foi entrando na minha mente, esse lance de tipo assim, pô, mas e aí? Tem que ter alguma coisinha, né? Um consórcio, tem que ter um negócio. A decisão foi ela. Não foi é. você, não. Não, foi dela, é dela. A decisão foi Se dela. fosse pelo Caio. Não, eu em algum momento eu ia. Rapaz, eu vou te falar. Eu acho que o que fez esses dois tomar decisão, Bruno, foi que a campanha que você fez. Porque eles falou assim, ou é agora ou é agora. E deixou pra fazer justo no último dia. É, Mas eu vou falar um papo agora. Essa campanha foi sensacional mesmo. Como vendedor, foi muito sensacional. Mas o que me bloqueava um pouco de consórcio, assim, o que me bloqueava é que eu sou imediatista, velho. Você era. Entendeu? Não, eu sou do imediatista, eu sou do... Você vai perceber que... Você entendeu? Então, assim, eu quero ver, entendeu? Eu sou desse tipo assim, cara, eu quero ver o negócio acontecendo ali, entendeu? Então eu tinha isso... imediatista, o consórcio educa eles. Por conta do quê? Da mentalidade que eu tinha de, tipo assim, eu tenho que viver, velho, aí eu ficava preso nisso, entendeu? Ô Caio, e agora que você se tornou cliente nosso, isso que você compartilhou com a gente é muito comum. Tem uma frase muito forte que ela fala assim, ó, todo excesso no presente aponta para uma falta no passado. Essa história sua de que antigamente você tinha que vender picolé para comprar miojo, para sustentar sua família, cara, isso inconscientemente gerou uma crença muito forte no seu cérebro de que quando agora você começou a ganhar dinheiro, você associa isso no passado, fala, cara, no passado eu passei dificuldade, comia miojo, agora eu tenho um pouco de recurso, cara, eu vou investir naquilo que eu não tive no passado. E isso é muito louco, porque todo mundo tem uma paradinha nesse sentido, entendeu? Por exemplo, eu era um cara muito... Quando eu era criança, eu gostava muito de videogame, de jogar essas coisas. E antigamente eu não tinha muita condição disso, né? Entendeu? Tanto é que o meu filho tá com 2 anos agora. Eu tô doidinho pra comprar um PlayStation 5 pra ele. Aí a minha esposa fala assim, pra ele ou pra você? Eu falo, não, é pra nós dois. Eu comprei pro meu, eu comprei pro meu. Não foi, né? Eu comprei pro meu. Comprei. Entendeu? Foi pra ele mesmo? Foi, pô, ele joga. E tipo assim, os meus amigos, tudo tinha, saca? Porque eles tinham uma condição financeira melhor, família e tal. E eu entendo isso. E por que eu acho que o consórcio, ele já é o principal produto hoje da prateleira do brasileiro. É claro que ainda tem algumas pessoas que tá despertando para isso ainda, mas é justamente nesse ponto que o consórcio, eu acho que ele é o maior benefício pro cliente. Não é só por conta da alavancagem de patrimônio, o lucro que você tem, mas é que ele te ensina, ele te educa uma coisa que você não aprendeu a vida inteira. Porque não é comum hoje, na verdade eu falo antigamente, os pais têm educação financeira para replicar para os filhos. Você pega hoje, atualmente, cara, 3% da população investe. 3% da população brasileira. Nos Estados Unidos já é mais de 50%, pra você ver a discrepância. E desses 3% que investe no Brasil hoje, 70% tá investindo errado, que deixa o dinheiro na poupança e acha que tá investindo. Entendeu? 28%, cara, tem acesso à educação financeira básica, que é o quê? Não gastar mais do que você ganha. Só que aí um ponto que você falou que me chamou muita atenção é nesse equilíbrio, né, que você falou entre a Dai e você. Vamos lá, você falou que tem um perfil imediatista. E vocês fizeram um consórcio recentemente com a gente. Eu queria que você compartilhasse, além dessa parte que você falou da mentalidade, você falou que desde o primeiro episódio você estava convencido. O que mais te chama atenção na parte de consórcio? Porque você falou que era totalmente leigo, você não conhecia nada, você ficou, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Mas eu queria agora que você trouxesse, cara, as reais objeções. Por quê? Porque esse episódio aqui, o objetivo dele também é fazer conteúdo para pessoas que também estão no mesmo nível de conhecimento que você referente ao mercado. E aí a gente vai esclarecer todas as dúvidas que uma pessoa leiga que tá olhando para o mercado, que tá vendo que o mercado tá crescendo, mas ainda tem dúvida, tem medo e etc. Então, põe na mesa aí, cara. Demais, né? Só faz. Como tá, o produto tá muito em evidência, tem muito picareta vendendo, viu? Então, assim, é não só o que mudou, a questão do cuidado de quem tá te vendendo, que isso é um alerta que a gente faz aí pro pessoal que anda criando conteúdo aí, e assim, só rapidinho, é porque o pessoal olha a internet, vê uma oferta bacana, fica doido.
né, cara? Não, eu quero. E porque é muito bonito, né, o que o pessoal coloca na internet, mas nem sempre é real. Então tem que ter esse cuidado também. Mas segue, Caio. Fala pra nós as objeções. Eu queria muito falar um negócio. Pode falar, Ué, irmão. não, Aqui Mas é é sem porque aí filtro. eu tenho que lembrar que eu tenho clientes aqui. Não, Ah, não. Tá, vamos lá. Não, é porque. Não, vamos lá. Vamos lá. esquenta a Vamos cabeça lá. não. Já tive muitos, então por isso que eu posso falar, então não vai ser denominado a um ou outro. E eu nunca vou ficar escondendo por causa disso, mas enfim. Eu já vi muitos consórcios aqui, podcast. Muitos. Sério, já teve mais de 5 aqui. Não é porque eu tô aqui, velho. Não é porque eu tô Vai aqui. comprar outro, ó. Não é porque eu tô aqui. Mas vocês conseguiram passar uma segurança. Porque os 5 que vieram. Olha que loucura isso que eu vou falar. E é coisa minha, é coisa minha. Pode ser que os caras sejam bons, mas é coisa minha. Os 5 que vieram de terno e gravata e eu já associo com pessoa Ixi, que aí eu quer venho mostrar de muito boné, mais assim. do que fala. Aí eu venho de boné, você vem com esse E aí tupete. vocês, Você cara. sabe que não vai fazer um corte disso, né? Não, pode falar, não, pode. Mas vocês, cara, vocês explicam de uma maneira muito simplificada as paradas. Então, tipo, as pessoas conectam muito com isso, né? E eu que trabalho com vídeo, eu sei que quanto mais simples, melhor é, porque é orgânico. Então, isso foi uma das principais causas, assim, de eu ter fechado com vocês, isso aí. E o outro ponto é que eu já precisava tomar uma decisão. Eu não entendo nada de consórcio. Eu tô entendendo um pouco agora, vem nos podcasts e tal. Eu tô entendendo, vocês no off me explicam e tal. Mas eu não entendo nada. E eu sempre tive essa dúvida. Eu falo, pô, beleza, mas, cara, os juros é tão baixo, a parcela é tão baixa, mas será que demora quanto tempo pra eu conseguir comprar? Vamos supor, eu quero fazer o consórcio de carro, mas quanto tempo que eu vou comprar um carro? E aí, na minha cabeça de imediatista, eu falo, pô, mas eu vou ficar pagando um negócio que eu não tenho ainda, até o dia que sair? Só que aí, se eu for parar pra analisar, Você corre tá planejando, né? eu tô planejando e corre o risco de sair antes. Sim. Corre o risco. Só que eu tô planejando. Então, o dinheiro que eu posso estar gastando em outra coisa, eu coloco no consórcio que uma hora vai sair e os juros vai estar baixo ali, vai estar bacana. O próximo consórcio que a gente vai fazer pra você que é da troca do veículo. Você, você tá precisando trocar o carro agora? Cara, eu não me apego. Ó, Escuta, você tá precisando trocar o carro agora? Não, você vai falar assim que não. Não, qualquer um que você Não, falar, você tá qualquer um que você lascado. falar. pois não, os caras. Você tá precisando trocar o carro? Não tô, mas. Não? Não, por isso que então faz agora pra. é o momento, entendeu? Se você estiver precisando também é o momento, É o momento. entendeu? Então, Mas acho que a maior dúvida das pessoas, assim, olhando pra um lado leigo, é assim. Como que é de fato essa espera da pessoa? Porque se você for para pensar, eu sou imediatista, mas pelo fato de que eu gosto de trabalhar muito e ver o resultado e ver o negócio acontecendo. As pessoas são imediatistas, às vezes, por conta de sonhos. Uhum. Tipo assim, as pessoas são, pô, que nem carro. Eu não ligo muito pra carro. eu gosto. Eu não ligo muito. Só que às vezes uma pessoa aí mais tranquila, ela quer o sonho dela de ter carro. E aí como que vai fazer? Como explicar pra essa pessoa que, tipo assim, começa o consórcio agora que você vai ter teu carro. Só que a crença da pessoa, tipo assim, eu vou estar pagando, mas não tenho ainda. Entende? Essas coisas que eu acho que a maioria das pessoas pensa. Vou te mandar real. Tipo, pô, beleza, consórcio de casa, carro, mas com quanto tempo que eu vou ter? Porque eu acho que a maior dificuldade que tem... Deixa eu já responder essa objeção, que eu acho ela muito válida. Essa é a que mais tem. Pois é. Você falou essa parada de sonho. Vamos pegar o exemplo do carro, que, por exemplo, você pega homens, eles são mais apegados a carro, gostam de carro. Eu gosto. Enfim. Acabou de falar que eu não sou homem. Você reparou, não? Nossa, Você reparou? Você reparou nisso aí, não? Você reparou? Rapaz, é porque assim, você fala que você gasta dinheiro com experiência e tal, mas eu gosto de um carro. E geralmente a mulher gosta de gastar dinheiro com experiência. Eu vou Você sair tá daqui, entendendo? vou ali pra ver um, rapaz. Deixa eu te falar. Eu gosto de um carro. ô Caio, essa questão do carro, respondendo isso, pô, a maioria das pessoas fica com essa crença, pô, beleza, eu vou realizar meu sonho através do consórcio, mas quando que vai acontecer isso? Quando que eu vou comprar esse carro? Existem duas formas da gente trabalhar o consórcio, dois caminhos, que é o caminho do planejamento e o caminho
do projeto estruturado, onde a gente de fato vai montar um plano para contemplar a carta dele. Esse cenário aqui, que geralmente é os que os imediatistas estão procurando, que é a contemplação mais rápida, ele é mais doloroso financeiramente falando, porque o cliente tem que expor capital para um lance, que é uma entrada. Essa entrada, ela hoje, no cenário atual, é no mínimo 50% do valor que você precisa. Então é um jogo doloroso mais financeiramente. Mas a gente atende esse cliente desde que ele esteja capitalizado. Esse é o primeiro ponto. Ah, eu não estou capitalizado. Então a sua alternativa é fazer um planejamento para a gente viabilizar seu projeto. E é aqui onde o cliente precisa saber como é que ele joga conforme as regras do jogo. A gente montou um projeto para você indo na pegada de investimento, onde você vai fazer uma alavancagem financeira, um aumento de patrimônio. Então é um projeto de longo prazo. O que eu aconselho um cliente, por exemplo, que está no seu perfil, que já empreende? Cara, você já empreende, então você já tem renda imediata, que é o lucro do seu negócio. Mas como que tá seus projetos para longo prazo? É aqui que tá o seu gap do consórcio, entendeu? Que a sua esposa, ela é muito sábia, você tem que agradecer a Deus todo dia pra você ter uma mulher igual ela, que te orienta, que ela já tava plantando essa semente na sua cabeça, porque, cara, pensa comigo. Eu achava que o difícil era ela. Não, rapidinho, deixa eu falar um negócio rapidinho. Sabe por que ela gosta disso aí também, de consórcio? A melhor amiga dela fez um consórcio. Quanto tempo que é pra contemplar? A partir do primeiro dia, né? A partir do primeiro... 3 dias depois foi contemplado. Aí é loucura. 3 dias depois. O carro dela... Não, 3 dias depois, você acredita, velho? Acontece. Não, aconteceu e, tipo, não foi mentira. Ela comprou o carro. Se não me engano, é 5 dias. Foi 3 dias, que foi engraçado até, que ligaram pra ela, ela achou que era golpe. Ela passou pro marido dela. Eu também. 3 dias depois, velho. Mas foi isso, é por isso que ela sempre implementou esse negócio, só complementar um pouco o que ele falou, que igual é a questão do momento direitinho. Cara, se a gente fizer uma pesquisa hoje, quando você vai comprar o seu próximo imóvel, dificilmente alguém fala o ano que vem, esse ano, diferente do carro, né? O pessoal troca de carro mais imediatista, mas imóvel, cara, é daqui 3 anos, daqui 4 anos. A gente fala, quando você quer ter seu segundo imóvel? E aí, quando fala daqui 3, 4 anos, o que você tá fazendo para isso? E às vezes a pessoa fala assim, nada. E aí é onde o consórcio tem um papel fundamental para a pessoa alcançar esse objetivo. E é só uma questão de conscientização. Porque acessível é. Nós estamos falando de parcelas reduzidas, preços lá embaixo. E aí é pensar daqui o quê? Daqui 4, 5, 6, 7 anos. Você falou que você tem 2 filhos. Qual é a idade dos seus meninos? 13 e 4. Oh, daqui 33 anos aí, você tá com um imóvel quitado do teu filho, talvez. E assim, ó, eu gostei muito, cara, eu fiquei muito feliz com esse feedback que você deu, que, pô, passou vários concorrentes aqui, você fechou com a gente pela maneira como a gente apresenta o produto. Cara, e a essência da Planejar é isso aí, cara, é descomplicar aquilo que todo mundo acha complicado e vender de uma forma leve, sem pressão, por mais que era fechamento de e-mail. Olha, sem pressão, sem pressão. Não, mas é isso mesmo. O modelo da transparência e simplicidade sim, é muito bacana. Não, porque, mas eu entendi, cara, não é todo mundo que veste terno, entendeu? Que compra consórcio. Não é todo mundo que, só porque você não tá vestindo terno, você não pode comprar um consórcio. E às vezes fica falando aquelas palavras bonitas, aquelas coisas top lá, que isso aí só vai bugar a cabeça da pessoa. Exato, entendeu? Rapaz. Então a nossa pegada, cara, é isso aqui, é de uma forma leve, natural, entender aonde que o consórcio faz sentido pra pessoa, porque tem muitas pessoas que empurram o consórcio a goela abaixo. Ah, por exemplo, a gente fez um projeto para ele de investimento, mas ele falou que nem é preocupado com carro, às vezes teria vendedor, e tem vendedor sim, que vai querer te empurrar um consórcio de carro, mas nem esse é o objetivo agora. A gente tá resolvendo uma dor sua, que é de curar esse imediatismo, de pensar a longo prazo, de construir seu patrimônio, coisa que durante a sua vida inteira você não teve educação para isso. Então o consórcio ele entra justamente para resolver uma dor sua. Então foi um negócio bem... Agora o negócio do carro vai precisar. Não, o carro é natural. Mesmo se você não gosta de carro, você não vai ficar com o carro a vida inteira. Isso aí daqui a pouco nós vai organizar. Não, mas eu falei, a gente vai organizando mais um. E a Dai ela fala uma coisa, ela já falou algumas vezes essa frase, que é melhor ter o consórcio porque a gente não ia juntar esse dinheiro. Exatamente. Esse é o principal ponto.
E esse é o principal isso. ponto. Lá É a tá pessoa juntando olhar, com é a certeza. pessoa olhar e falar o seguinte, por exemplo, minha esposa só junta dinheiro com boleto. O consórcio ajuda ela nisso. Tanto que a gente comprou o carro dela, sim. Cara, vamos pagar um parte É do que isso. você... Vamos pegar 20% aí do que você ganha e vamos aplicar numa parcelinha. Vai fazer falta? Não, cara, é lá na frente que você vê esse retorno. E aí o consórcio ajuda muito. Esse é o principal ponto. É o que eu falo pra todo mundo. Cara, enxergue isso aqui com uma poupancinha forçada. É. Que você tá pagando aquele boletim pra ele vir lá na frente multiplicado. Mas, ó, rapaz, eu gostei do convidado. Eu sei que ele tem que ir embora, né? É, mas Já- foi bom Já demais. tá na hora dele ir embora. Já tá olhando o relógio. Já. Não, tô recebendo mensagem Empresário, aqui. né? Empresário não tem... Você tem que ir embora ou você tem mais tempo? Não, dá pra conversar então mais se você vamos- quiser. Dá pra vamos- conversar. vamos- Dá pra vamos conversar. Tá tranquilo. Vamos Tá mandar tranquilo. mais. Então, já que nós temos um minutinho, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma Não, ué, custosa aqui pra fazer pra é ele. o Vou deixar pro seguinte. final. Porque a gente falou das objeções, né? Nós falamos. Eu gostei de saber que teve 5 aqui que. Nossa, os caras não deram conta, né? Entendeu? Aí, tá vendo? Aí E compromete. eu né? não sei quem. Não sei quem é, mas Você eu tô sabe. feliz. Eu preciso lançar uma condição especial pra esse moço aqui. Já, Cara, mas né? assim, ô Bruno, até pra. Deixa eu te cortar aqui, cara. Por mais que ele falou essa questão, eu sou uma pessoa assim que. Eu respeito todos os concorrentes, conheço praticamente Rapaz, todo mundo aqui em concorrente é muito Uberlândia. bom. Mas eu acredito numa coisa, cara. Pessoas compram de pessoas. E pessoas compram de pessoas que elas se conectam. Então, às vezes os meninos que veio aí e O tal. produto é o mesmo, irmão. É a maneira que você fala. A maneira entendeu? que... Não, e assim, eu volto a repetir assim, não é que eles não é que é trambicagem, não. É Sim. porque Não, eu não. me senti mais à vontade aqui pelo fato de, Sim, sim. sei lá, cara, é coisa E minha, pra entendeu? desespero dessa turma aí, aqui na agência tem mais cliente nosso aqui. Teve mais gente que Não, se vai ter. sentiu confortável com isso, né? Devagarzinho a gente vai. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos deixar uma mensagem bacana para quem é investidor, para quem é empresário, para quem tem filhos. Só falando, você lembra do primeiro episódio, a gente fez um corte que eu falei de educação para os filhos, para você investir para os filhos? Cara, aquele corte rendeu 8 contratos. É mesmo. 9. 9. Mas 9 é porque é o contratos. mais Aquele que importante. você compra o consórcio, 7. ensina teu filho lá, pegar a mesadinha e aplicar numa parcelinha. 9 contratos e rápido, né? 9? Foi 9? Não, daquele vídeo eu fechei 2, e era um vídeo seu. Eu mandei pros meus clientes e fechei o negócio. Não, e por que eu tô te falando dessa questão da mensagem, cara? Porque você é um dos clientes que a gente conquistou, né, com o podcast. E é importante a gente lembrar isso, porque o podcast, óbvio, a gente faz o podcast para expor o que é o consórcio, para mostrar, planejar o nosso método, mas óbvio que é conscientização, é educação para a turma, né? A gente já trouxe vários empresários aqui de nichos diferentes, que muitos têm, outros não têm, e não é nem o interesse de ter ou não, mas é de mostrar que todo mundo pode ter. E aí eu queria ouvir de você, cara, porque um cara com a sua história, né? Toda a sua luta, né? Sua vida, como que foi, essa crescente, os altos e baixos, as conquistas, as derrotas ali. E hoje você tá uma referência, né? Não falo, talvez eu nunca tinha visto algo nem parecido, confesso pra você. Muito feliz de estar com vocês aqui. Mas, cara, deixa uma mensagem para quem ainda não tem, né? O que você acha que a pessoa tem que fazer mesmo? Tá contigo, manda bala. Cara, É aquela mensagem pra me vender, tá? Não, então, eu Essa acho é aquela que que vai sair o corte. Não, e vai ser parecido com aquela do pai, porque qual que é o lance? A mensagem que eu tenho não é nem para empresário. Porque empresário eles já tem eles conseguem estudar mais, enxerga mais. A mensagem é pro pai porque a conscientização, você ensinar teu filho é o que vai fazer ele fechar alguma coisa no futuro. Tipo assim, eu era, na época que era junto com minha mãe e meu pai, eu tinha muita condição, fui pra Disney, cara, a gente tinha condição pra caramba. Onde meu pai investia? Nenhum lugar. A mina acabou, né? Nenhum lugar. Pergunta se teve alguma vez que meu pai falou alguma coisa de investimento pra mim. Nunca. Então eu não vi isso. Então,
Cara, a mensagem é o que eu falo pra todo mundo, assim, você tem que educar teus filhos financeiramente, porque isso não vai aprender na escola, isso não aprende nos lugares, não aprende em lugar nenhum. Você tem que educar teus filhos financeiramente, e você tem que começar de baixo, educando com ele lá novinho, falando, ó, você tem que fazer isso, você quer isso aí? Então vamos lá, ajuda lá, você que vai cuidar da mesa hoje, você que vai... Hoje o Samuel, meu de 4 anos, ele monta a mesa pra almoçar. Então, assim, porque ele sabe que ele vai. Ele precisa produzir para poder ter. Então, eu acho que a educação é o que vai fazer ele fechar alguma coisa no futuro, ele ser alguém. Porque, irmão, se você não der educação pros seus filhos, se você morrer, seus filhos vão ficar aí, a Deus dará, velho. Eu posso falar, poucos casos que acontece, tipo assim, de um exemplo meu que não tive educação e eu fui me virar. Não acontece geralmente isso, ainda mais hoje, a juventude de hoje, que tá tudo muito mimado. Hoje a galera tá mimada, velho. Hoje a galera tá. Se acontece alguma coisa com os pais dela, eu não sei o que acontece com os filhos. Exato. Então precisa educar, porque é pra eles. A parada é pra eles. Não tem outro, não faz outro sentido. Eu acho que a maior vitória de um pai não é quanto ele tem na conta, é o que o filho dele virou depois de adulto, entendeu? E eu acho que... Bruno, eu já descobri aonde que tá um outro gap aqui pra nós vender mais pra essa família aí. Mas... deixa quieto isso aí. Futuramente, daqui a pouco nós volta a falar disso. Você sabe que não é com ele que você tem que falar isso. Não, mas eu entendi onde que tá a motivação dele. E faz total sentido. Cara, eu também tenho essa mesma visão, sou pai recente. E eu também tenho essa mesma mentalidade, cara. Tudo que a gente tá construindo é pra deixar um legado pros próprios filhos. Quando eu falo legado, eu não tô nem falando de patrimônio físico. Tô falando de conhecimento, de trajetória. Pô, conversei com meu avô esses dias, história de vida do meu avô também. Eu escutei esse podcast, você falou Falei, isso. cara, não tem base. Um cara assim que não tem... Eu acho que o meu avô nem pra escola foi, entendeu? E é um cara analfabeto bem sucedido. Exatamente, cara. Então, tipo assim, a aula de vida que eu tenho com ele é algo que você não aprende em escola, entendeu? Você só aprende com o pai, com o avô. Então eu dou muito valor nisso, cara. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, pra gente encerrar. Você que é um cara que desde os 17 aí tá na correria. Cara, quais são os próximos passos do Caio aí pros próximos anos? Olha só, falando em estúdio, assim, que eu tenho alguns, né? Mas falando em estúdio, Rapaz, eu achei que era isso. Tem alguns. não, tem alguns passos, sim. Mas falando alguns passos ou alguns estúdios? Algumas coisas que eu manejo aí como conquista aí, algumas coisinhas a mais cara, aí. tá escondendo o outro. Mas falando no estúdio, eu penso em ter uma produtora do audiovisual. Isso aí é um assunto muito mais complexo, porque produtora envolve comercial, envolve outras coisas, então é um negócio mais complexo, não dá tanto pra explicar aqui, porque toma tempo, mas é crescer ao ponto de se tornar uma produtora, né? Contratos com marcas grandes, de comercial, essas coisas. Então esse é o rumo que eu tô caminhando, assim, que eu tô caminhando pra alcançar lá na frente. E parar de trabalhar, não, que eu acho que eu nunca vou conseguir parar de trabalhar, mas dar uma descansada aí daqui uns 15 anos, eu acho que eu já quero estar descansando. Mais suave. Faça mais consórcio, porque a rentabilidade dele vai te dar muitas experiências. Você é um cara que gosta de experiência. Só que pensa pra você ver, agora você não vai gastar o teu dinheiro suado, agora você vai gastar a rentabilidade do consórcio pra ir pra Disney de novo. Levar seus filhos. Pois é. Entendeu? Show de bola, hein? Bruno, quer fazer alguma consideração final aí? Cara, eu fiquei muito feliz, né, com esse episódio. Foi legal pra caramba. Acho que foi o episódio que a gente mais... foi muito natural a situação, porque a gente conversou com uma pessoa que acabou de adquirir um consórcio, leigo do produto, né? Tinha objeções, então para nós é uma conquista, fiquei muito feliz. Obrigado, Caião, sucesso. Tamo junto. Desde, tô satisfeito. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. E para a gente finalizar, eu quero deixar aqui mais um convite para você. A gente falou muito aqui sobre a trajetória do Caio, a gente falou um pouquinho do consórcio. Se você está no mesmo cenário dele, que é uma pessoa que está querendo conhecer mais sobre o produto, que está querendo fazer, mas tem dúvida, tem medo de várias coisas que envolvem esse mercado, vai ter um link na descrição para você fazer uma reunião de diagnóstico com a gente. A gente vai te dar uma assessoria, a gente vai entender sua realidade, o seu momento de vida e a gente vai te mostrar o caminho para você construir patrimônio e renda através de consórcio. Então, fica aqui meu convite. Até a próxima. Tamo junto.